Eu sempre lembro daquela história de Moisés. Muito obrigado. Moisés, enquanto ele estava com os braços levantados, o povo de Israel estava ganhando a batalha. E agora a igreja está com os braços levantados. E vamos continuar com os braços levantados até a gente ver a vitória. Não terás outros deuses diante de mim. Para aqueles que estavam aqui na última vez que eu vim aqui para conversar com vocês, a gente conversou sobre ansiedade, lembram? Ansiedade, medo e como lidar com isso aí. E eu gostaria de agora dar continuidade ao assunto, ok? Na verdade é um sermão dividido em dois. E a gente está vivendo numa cultura que está desesperadamente procurando um Deus. Todos estão procurando um Deus, uma religião. É um mito esse negócio de você achar que você não precisa de religião. Você precisa de religião, todos nós. 1 João 2, verso 16, diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vocês conhecem esse verso? João aqui está descrevendo o que acontece quando o nosso desejo é colocado no objeto errado. E qualquer coisa que você estiver com desejo, aquilo não vai satisfazer o seu desejo, a não ser Deus. Deus é a única coisa, o único ser que tem a resposta e que te dá a completa satisfação de todos os desejos. Eu vou mostrar algumas fotos aqui e a gente vai conversar a respeito do que o desejo tem a ver com outros deuses. Vamos conversar hoje sobre uma outra dificuldade emocional que está se tornando um verdadeiro vírus, uma verdadeira epidemia. A gente conversou da última vez que a ansiedade é a doença emocional que mais aumenta. Só que agora a gente está vendo uma outra situação, um outro hábito que já está alcançando a ansiedade. Na verdade, é um hábito que anda junto com a ansiedade. Vocês estão vendo essas fotos aí? Eu sei que algumas fotos dessas podem ser um pouco fortes até, né? O que você está vendo aqui? Está vendo uma adolescente consumindo uma bebida alcoólica? Qual pai, qual mãe aqui daria para o seu filho, para a sua filha, uma garrafa de cerveja? Não levante a mão. E você está vendo uma outra foto ali, um adolescente fumando aquele famoso cigarro eletrônico que está virando também uma outra epidemia aí entre os jovens, entre os adolescentes, altamente viciante. E eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe aqui responsável daria um negócio desse para o seu filho. E você vê uma outra foto aí de uma menina, claro que isso é uma representação, né? Essas fotos não são verdadeiras, né? Usando drogas. E claro, né, a mesma coisa, você não faria isso com seus filhos. E aí você vê uma última foto aí, o que é? O que é? Um adolescente usando um celular. Mas o que tem de errado? Por que essas 4 fotos estão na mesma tela? Porque o seu cérebro não sabe a diferença entre a maconha, o álcool e o celular. Acontece a mesma coisa. Quando a pessoa está tendo um vício, ela tem uma situação que acontece dentro da mente, do cérebro, que causa
um extremo desejo, uma vontade muito forte. E essa vontade aparentemente é incontrolável. O desejo é aparentemente incontrolável. Eu tenho que ter. E isso acontece porque você tem uma regiãozinha no seu cérebro chamado núcleo accumbente, que é responsável pela liberação de dopamina. Vocês já ouviram falar de dopamina, né? Dopamina é o hormônio da antecipação, o hormônio do desejo. É aquele hormônio que quando você está com muita sede, no dia quente de sol, você passou o dia todo sem beber água, você está desidratado. Aí você pega um copo gelado de água. Você vê aquele copo gelado de água, você sente o quê? Você sente o quê? Prazer, desejo. Aí você vai, dia quente, já estou com dor de cabeça. Aí você coloca a boca na água e o copo cai no chão. O que acontece? Raiva. Aí você vai, não, eu preciso de outro copo d'água. Aí você pega outro copo d'água, porque o outro caiu. Aí você está com mais sede ainda, porque agora você teve o gosto aqui da água. Aí você vai tomar água, quando encosta na sua boca, puf, cai no chão. E agora? Agora não, agora eu fico louco, agora eu tenho que ter água. Porque o seu corpo agora já teve o gostinho da água, agora eu tenho que ter água, senão eu vou morrer. E esse processo se repete, dias, anos e anos, bem-vindo ao vício. O vício é quando a dopamina é liberada, só que você não tem nada que satisfaça esse desejo, a não ser Deus. E acontece a mesma coisa com esses comportamentos aí. O uso do celular é uma constante liberação de dopamina, é aquela coisa, é tão bom, eu quero, isso vai me aliviar, isso vai me acalmar. Aí no momento que você tem o gostinho, puf, vai embora, desaparece, igual um fantasma, se existisse, né? E isso se repete, e se repete, e se repete. E qual o final da história? Ansiedade, raiva, depressão. E você começa a perder o interesse por qualquer outra coisa, porque agora você quer o copo d'água, você precisa do copo d'água, senão você não consegue nem raciocinar. Você tem aí 3 imagens de uma pessoa usando, ou na verdade 3 pessoas usando 3 substâncias diferentes. Lá em cima você está vendo uma pessoa que acabou de fumar maconha. E você nota que tem uma regiãozinha ali que está de vermelho, né? Que está mostrando qual parte do cérebro que está ativada. E essa justamente é aquela parte que eu te falei, o núcleo accumbente, que libera dopamina, que te dá esse senso. E aí, na outra foto do lado direito, você está vendo um indivíduo aí que acabou de tomar uma bebida alcoólica. E você nota o quê? O que você nota aí? Essa foto aqui na direita, na sua esquerda. A mesma região do cérebro está ativada, liberando alta quantidade de dopamina. E o interessante é que quando a pessoa tem uma antecipação, um desejo natural, normal, você ainda tem a liberação de dopamina. Não tem nada de errado com esse hormônio, é um hormônio bom, porque é bom se sentir bem, né? É bom você ter esse desejo, essa coisa, não tem nada de errado com isso. Mas, como você já sabe, a diferença, né, entre remédio e veneno é a dose, né? Então, quando a pessoa está tendo um hábito como o fumo da maconha, da nicotina ou do álcool, você libera aí mais de 10 vezes a quantidade de dopamina do que um desejo natural. Por isso que cria o vício. É desequilibrado. Quando você entra no desequilíbrio, aí pronto. E nessa outra imagem aqui, à sua direita, você está vendo a mesma coisa.
Só que essa imagem aqui, com o verdinho aí, mostrando qual área que está ativado, não é o uso de álcool, nem de droga, nem de crack, nem de heroína. Essa é a imagem tirada de um adolescente usando rede social. Exatamente a mesma coisa acontece. Alta quantidade de dopamina é liberada, uma quantidade tão enorme, que a pessoa acaba pensando que ela não consegue viver sem aquilo. Qual outro nome que se dá ao vício? Tem um outro nome que a gente usa, um nome mais politicamente correto. Você sabe qual que é? Você sabe, né? Dependência. Dependência. Um vício é um Deus. Você depende daquilo. Sem aquilo você não tem paz. Você passa o dia todo imaginando na próxima vez que você vai usar a substância, porque você se tornou dependente daquilo. E se você tem dependência de tudo e qualquer outra coisa, a não ser Deus, você vai ficar insatisfeito. Você vai ficar numa constante busca sem fim. O vício é um Deus. Tanto é que um dos especialistas em vícios, ele diz o seguinte: o vício não é uma doença mental, como alguns dizem, e sim uma tentativa de escapar do sofrimento. Um vício é um Deus. Só que Deus, o único Deus verdadeiro, é o único Deus que pode te livrar do sofrimento. Qualquer outra coisa é um mero band-aid que não funciona. Você não consegue viver sem vício. Você quer o comportamento ou a substância o tempo todo. Porque você foi desenhado para ter um constante desejo de Deus. E nada vai substituir Deus na sua vida. Nada. Não terás outros deuses. Em 1995, pela primeira vez na história, a doutora Kimberly Young, uma psicóloga, ela identificou um vício, isso em 1995. Eu não tinha nem nascido ainda. Ai, quem dera. Um vício que aumentaria muito no futuro. E ela, quando ela veio com esse artigo, muita gente falou: não, isso aí não vai acontecer nunca. Não. Nós somos muito inteligentes para isso. Isso não vai acontecer. Qual foi o vício que ela identificou em 1995? Desordem do vício da internet. E hoje, esse é o vício que mais cresce. Entre adolescentes, entre adultos e até os mais experientes. Ninguém está imune a isso aí. Se você está em dúvida, abra o seu WhatsApp. Veja quantas mensagens você perde só em 2 horinhas que você está aqui na igreja. Na China e na Coreia do Sul, eles chamam, é engraçado isso aqui, se não fosse, como é que é? Trágico. Gente, meu português, você já conhece a história, né? Obrigado, Jefferson. Depois eu vou olhar para você, assim que eu esquecer de uma palavra, eu olho para você. Se bem que eu posso falar inglês, que tem muita gente aqui que vai até achar melhor. Na Coreia do Sul e na China, a internet tem o nome de heroína eletrônica. Sério? Heroína eletrônica. Por quê? Porque eles sabem que o seu cérebro reage da mesma maneira. É um vício. E é um vício que custa caro. E tem sintomas de abstinência. Se você tiver dúvida que tem sintomas de abstinência, tira o celular do seu filho. Vê o que acontece. Um estudo do JAMA, que é o Journal of American Medical Associations, diz que em 2021, o adolescente passou em média 8 horas por dia no celular. Ano passado.
Em média, 8 horas por dia usando o celular. Aliás, sem contar atividades educacionais com escola, porque infelizmente muitas escolas estão usando o tablet, o iPad, o celular. Depois a gente conversa a respeito disso. 8 horas por dia de puro entretenimento. Como que você reagiria se você passasse 8 horas por dia injetando heroína, fumando maconha? Como é que você ia se sentir no final desse dia? Então entenda que é isso que seus filhos sentem. A pessoa não consegue nem raciocinar direito. Quanto tempo os pais passam com os filhos? Lembra que 8 horas por dia. Quanto tempo os pais passam com os filhos? Interagindo com os filhos, né? Tem que ter essa conversa, essa interação com os filhos. De acordo com um estudo na cidade de Anaheim, na Califórnia, os pais passam em média 37 minutos interagindo com os filhos por dia. Então você tem 8 horas no celular, no entretenimento, e você tem 37 minutos interagindo com os filhos. Quem vai ganhar? Depois a gente se pergunta, onde que minha filha tirou um negócio desse? De onde que meu filho tirou esse comportamento? Por que que minha filha está questionando sua identidade, o gênero? Por quê? Vocês conhecem esse verso aqui? Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Ao contemplar, somos transformados. Você se torna semelhante a quem você adora. Não tem, isso aqui é uma lei, isso é a lei da adoração. Quanto mais você observa algo ou alguém, mais você se torna igual àquilo ou àquele. Quem que você tem contemplado? Dessas 8 horas, seus filhos. Quem está sendo o exemplo que está moldando o caráter dos seus filhos? Lembre, você só passa em média 37 minutos de interação com os filhos. Desculpe, mas você não vai ganhar essa guerra. Por melhor que você seja, como pai e como mãe. Eu sei que tem muitos pais e mães bons aqui. O problema não é isso, o problema é o tempo. Dr. Adrian Ward, professor de psicologia de marketing da Universidade de Austin. Olha o que ele diz. O smartphone é um estimulante super normal. É como se fosse Red Bull o dia todo. O que aconteceria se você tomasse Red Bull, com alta quantidade de cafeína o dia todo? Como é que você ia se sentir? Sabe que muitos distúrbios de aprendizado não tem nada a ver com aprendizado, não tem nada a ver com inteligência. É que o pessoal não está conseguindo se concentrar mais. Porque a dopamina está literalmente inundando a mente da criança. Não só das crianças. Eu sei que eu estou falando de criança e adolescente, mas você sabe. Você sabe. É porque quando a gente fala que é para os filhos, os pais, eles ouvem mais, eles não colocam aquela barreira, né? Agora que eu falei, não vai adiantar, mas finge que eu não falei. Aí alguns me dizem assim, mas e se houver uma emergência? Mas meu filho tem que ir para a escola, tem que sair com os amigos, tem que ter celular, porque se acontecer uma emergência? Eu te garanto que se acontecer uma emergência, ninguém vai te ligar, não. Vão ligar para quem? Para quem? Quando acontece uma emergência, você liga para quem? Para o 911. Ninguém vai te ligar. Está acontecendo uma emergência. E o que acontecia com as emergências até 2007, quando foi lançado, né, o smartphone? Ninguém tinha emergência? Gente, vamos parar de nos enganar. Fizeram um levantamento interessante em 2015.
mais da metade dos usuários do smartphone dizem que não conseguem mais imaginar a vida sem o aparelho. Mais da metade. Só que a grande maioria já consegue imaginar uma vida sem Deus. O que está acontecendo? Não terás outros deuses. Estamos substituindo. Aliás, o que eles chamam de... A pessoa que usa o smartphone, essa pessoa é chamada de quê? Usuário. Sabe que cada geração que passa, eles ficam mais distantes de Deus. A gente entende isso, a gente vê que o interesse por Deus, religião, cristianismo, isso está ficando meio que de lado. O interesse em outras coisas estão aumentando. O interesse agora por energias e meditações, interesse, né, por essas coisas de, né, espiritismo, até alienígenas. Cada geração as pessoas ficam mais afastadas de Deus. Hoje a gente tem 7 gerações que estão vivos. Você tem a geração grandiosa, gostei desse nome, geração grandiosa, de 1901 a 1926. Você tem a geração silenciosa, 1927 a 45. Depois você tem a geração Baby Boomers, 46 a 64, depois geração X, de 1965 a 1980, depois você tem a geração Y, os Millennials, de 81 a 2000, melhor geração que existe na face da Terra. Depois você tem a geração Z, de 2001 a 2015, essas datas são aproximadas, depende de qual fonte que você, mas é mais ou menos isso. E agora tem uma nova geração, geração Alpha, 2016 até agora, né? A gente não sabe até quando. Cada geração teve mais avanços tecnológicos, né? Obviamente. Cada geração sucessiva teve mais oportunidade de se divertir, mais abundância, mais dinheiro e mais infelicidade, mais ansiedade, mais problemas de humor, mais infidelidade, mais distância de Deus. E as gerações mais novas agora, né, geração Z e geração Alpha, agora é que o bicho está pegando. Porque na verdade, uma geração que se eles amadurecem fisicamente muito rápido, mas mentalmente você tem aí crianças de 20 anos fazendo pirraça. Essa é a primeira geração, essa geração Z, primeira geração que está perdendo o interesse em ser independente, num bom sentido, porque tem independente do mau sentido. É a primeira geração que não está mais muito interessado em dirigir, porque é melhor ficar no basement dos meus pais jogando videogame o dia todo. Não tem interesse em amadurecer. Aliás, um dos maiores medos hoje em dia é o medo de amadurecer. O medo da responsabilidade. Essa é a primeira geração em que a responsabilidade causa ansiedade. Hoje as pessoas não querem mais serem desafiadas, porque o desafio causa um desconforto, causa uma ansiedade. A geração, isso eu li um estudo recentemente, dizendo que essa geração voltou a usar chupeta, só que é uma chupeta eletrônica. Quando o bebê está irritado, chorando, com fome,
O que acontece quando você dá chupeta? E quando seus filhos mais experientes, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, está irritado, está com ansiedade, está triste, o que acontece quando você dá a chupeta? Mesma coisa. E vocês, quando vocês estão irritados, estão entediados, estão tristes, o que acontece quando você usa a chupeta? Estamos perdendo a capacidade de viver com estresse. O estresse não está aumentando. Essas gerações aqui, anteriores, você quer saber o que é estresse? Estuda a vida dos mais velhos. Você não tem estresse. Você tem desconforto. Só que você está perdendo a capacidade de lidar com o desconforto. Deuteronômio 32, verso 7. Esse verso é bonito. Esse verso é muito aplicável para nós hoje. Deuteronômio 32, 7. Lembrem-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão, e aos seus anciãos, e eles lhes dirão. Como que a gente pode aprender com os mais experientes? Sabe, às vezes eu fico desapontado, às vezes até comigo mesmo, porque às vezes a gente quer modernizar muito as coisas, e a gente está criando essa ideia de que coisas novas, coisas modernas, por algum motivo são coisas melhores. De onde a gente tirou isso? Às vezes a gente olha para os mais idosos como se eles não sabem o que fazem, como se já tivessem ultrapassados, como se as ideias deles já não encaixam mais com a minha vida, quando na verdade é justamente o contrário. Temos muito que aprender com as gerações anteriores. O que o uso do smartphone, da internet, o que isso causa na nossa mente? O que isso causa? Vamos agora com aplicações agora mais reais para o nosso contexto aqui. Discernimento. O uso da internet, o uso excessivo, claro, depois a gente conversa, se der tempo, né? O que é excessivo, o que é equilibrado e tal. Não estou dizendo que eu sou contra a tecnologia, por favor, que isso fique claro, né? Não sou contra, eu tenho um celular, a gente tem essas coisas, mas eu prefiro usar o celular do que o celular me usar. Discernimento. O que é discernimento? Sua capacidade de entender o que é certo, o que é errado. Sua capacidade de decidir o que é correto e o que não é correto. Quando Salomão pediu sabedoria, na verdade a palavra que ele usou foi a palavra discernimento. Salomão teve discernimento. Hoje a gente está com a crise de discernimento. Um estudo da Universidade de Sussex, no Reino Unido, diz que usuários de smartphone têm menos densidade no córtex cingulado anterior, que é a área do cérebro que te dá a capacidade de decidir e filtrar informações, e que te dá moralidade, um senso de moralidade. Tem essa área do cérebro encolhida. Literalmente, áreas importantíssimas da sua mente está atrofiando quando você usa o smartphone. Olha só, porque é uma droga. Então a pessoa fica mais fácil de ser enganada. Não tem esse discernimento. Não consegue avaliar as informações. Às vezes a pessoa recebe um vídeo e aí pensa que aquilo é verdade, só porque um suposto especialista falou que é verdade. Você sabe do que eu estou falando. E aí começa a espalhar essas informações interessantes.
sei lá, terra plana, né? Quanto vídeo de terra plana que o cara parece que ele até entende do negócio. E começa sendo espalhado. Alienígenas visitando a Terra, né? Eu já te falei. Controle da população. Querem alterar seu DNA. Eu vou parar por aqui, senão a gente... Os Illuminati estão infiltrando a igreja. Quanta informação a gente recebe nesses vídeos, nesses artigos aí. E foi escrito pelo doutor que não sei o que doutor tal. Quando você vai checar as fontes desapareceram. Mas quem checa a fonte? Quem tem tempo para fazer isso? Quem sabe avaliar um estudo? Estamos perdendo a capacidade de discernir o certo e errado. Só para ter um exemplo, recentemente eu li um artigo da CNN, que não tem nada a ver com ciência, viu? Dizendo que o queijo é bom para o coração. Coma mais queijo. Sério, um artigo sério. Só que a pessoa confunde artigo com estudo, né? Um artigo é simplesmente a opinião de alguém. E nem todo estudo é correto, a gente tem que avaliar o estudo. Então, se você gosta de queijo, aí você pega um artigo desse, o que acontece? Pronto. Não quero mais saber de mais nada. Está aqui. Aí você começa a espalhar. É a mesma coisa que acontece com vinho. Ou com a cafeína. Ah, porque é bom para isso, é bom para aquilo. Então, carne. Tem outra moda aí, essas modas dessas dietas interessantes, né? Come carne o dia todo, é bom para você. Gente, e o especialista lá diz que não sei o que acontece. Ah, misericórdia. Efésios 4, verso 1. Efésios 4, 1. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Você que usa o seu celular demais, que está muito tempo no mundo virtual, você perde a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Aí você é levado por esses ensinamentos que aparentemente são bons, são oficiais. A pessoa fala bonito, está até com jaleco branco, então ele deve saber o que está falando. O que mais o uso da tecnologia afeta? Inteligência. Mas essa não é a era da informação? Não. É a era da desinformação. Temos muita informação e pouco conhecimento. E quando a gente tem informação, a gente não sabe avaliar a informação. Então, a época do barulho. E o barulho te distrai da verdade. Dr. Ward, esse mesmo pesquisador, olha o que ele diz aqui. Usar o smartphone ou até mesmo ouvir a sua vibração produz distrações que atrapalham a concentração, principalmente quando precisamos de resolver um problema difícil. A divisão da atenção impede o raciocínio e desempenho. Fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia. Pegaram 520 alunos, 520 estudantes, e fizeram um estudo bem interessante. Dividiram esses alunos em algumas partes, né, alguns grupos, e um dos grupos foi instruído a deixar o celular na mesa enquanto eles faziam um teste, um exame. Então, esses aqui vão deixar o celular na mesa da escola enquanto eles fazem o teste. O celular podia estar ligado ou desligado, não importa. Um outro grupo foi instruído a deixar o celular no bolso ou na mochila, no chão assim. E vai fazer o teste, o mesmo teste. E um outro foi instruído a deixar o celular ou em casa ou numa outra sala, um lugar longe. Foram fazer o mesmo teste. Qual foi o resultado? O que você acha? Pode falar. O terceiro ganhou?
Olha o que ele disse. Isso aqui é a palavra dele, né? Não é minha. Quanto mais perto o seu celular, mais tolo você fica. Sério? Porque inconscientemente você está na expectativa de alguma coisa acontecer, de alguém chamar, de dar alguma vibração, alguém me notificar de alguma coisa, e isso divide a sua atenção. E quando está na bolsa, mas às vezes dá um zzz, né? Zzz, aí minha atenção foi embora. Isso acontece muito rápido, a gente não percebe isso. Muitos problemas de atenção que os nossos filhos estão tendo não é problema de atenção, é problema de distração. A integração, diz ele, do celular na vida diária parece criar uma drenagem cerebral que diminui habilidades vitais como aprendizado, raciocínio lógico, raciocínio abstrato, resolução de problemas e criatividade. Criatividade, outra crise. Já ouviu seus filhos, ou até mesmo você, dizer assim, I'm bored. Não vou fazer porque I'm bored. Estou entediado. Hoje em dia, tanta gente falando, I'm bored. Como que a gente vai estar entediado com tanta coisa para fazer? É possível? Na verdade, a pessoa não está entediada. Ela está sem criatividade. Tem muita coisa para fazer, mas não tem aquele exercício mental para resolver o que fazer. Como fazer? Como passar o tempo? Porque você está recebendo tudo mastigado o dia todo, a noite toda. Você não tem mais que raciocinar, está tudo mastigadinho para você. Estudantes que foram instruídos, isso no Journal of Applied Cognitive Psychology, estudantes que foram instruídos a deixar o celular em casa durante um semestre, tiveram um aumento de uma letra a mais, só depois de um semestre. Só por deixar o celular em casa. Geração menos inteligente, mas com a ilusão de inteligência. O que mais afeta? Memória. Já ouviram falar do efeito Google? The Google Effect. Nunca ouviram? Efeito Google. O que é o efeito Google? O efeito Google é quando você é convidado a lembrar de alguma coisa, ou desafiado a raciocinar e chegar a uma conclusão, aí você, ao invés de raciocinar, e ao invés de gastar um tempo ali pensando e resolvendo a situação, o que você faz? Vou procurar no Google. Estamos tendo uma conversa e tal, entre amigos e tal, como é que era o nome daquela pessoa e tal, como é que... e a gente, vamos tentar lembrar o nome, não, peraí, eu vou no Google, puf. Acabou a diversão. O efeito Google está destruindo a nossa memória. A gente não precisa de lembrar de nada. O que mais me preocupa, isso é sério, é que eles agora estão antecipando, nessa nova geração alfa agora, desde 2016, que vai haver uma epidemia de, como é que eu vou falar em português esse negócio? Early onset Alzheimer's. O que é early onset? Alzheimer precoce, isso. Eles estão antecipando, os especialistas, estudiosos, né, que essa nova geração agora vai ter uma crise de Alzheimer. Quando ainda muito jovem. Por quê? Não estão usando a memória, não estão usando o raciocínio, não estão sendo desafiados, está tudo muito mastigado. Gente, eu estou dizendo isso aqui para o nosso bem, por favor. Eu olho por esses jovens e adolescentes aqui, são meus filhos, né? Eles até me chamam de pai agora.
Gente, é sério. A gente se preocupa com esse pessoal. Demência digital é o termo que eles estão usando quando fazem pesquisa. Demência digital. Qual que é a solução? A solução, todos nós estamos convidados a participar do próximo Bible Bowl. Tem que memorizar. Vou falar. Eu coloquei uma nota aqui, talvez sim, talvez não, mas vou falar. Gente, isso é com amor, viu? Por favor. O profeta Jeremias chorava quando ele pensava em como o seu povo estava se afastando de Deus. Gente, por que a gente está abandonando o inário? A nossa teologia está no inário. O inário te ajuda a memorizar. O inário te ajuda a decorar versos bíblicos, passagens bíblicas, histórias bíblicas. Lembre, vamos aprender com as gerações passadas. Olha quantos versos bíblicos você pode memorizar com o inário. Sabe, às vezes eu me preocupo mesmo, sério, eu estou falando sério. Quando eu ouço uma música, em outras igrejas aqui não, que repete as mesmas 4 frases 15 vezes. Será que isso já não é um reflexo, um sintoma desse problema? Eu ainda sou amigo de vocês, viu? Eu estou falando para mim. Sério. E o sono? Gente, nós precisamos de dormir mais. Dormir não é falta de tempo, não é perda de tempo. Você precisa de dormir. Lembra da história do DNA? Querem alterar o DNA, né? Quando você dorme, você produz um hormônio chamado, você conhece, melatonina. Muito bom. Uma das funções da melatonina é de proteger o nosso DNA. Então, se você quer realmente proteger seu DNA e está preocupado com outras coisas que na verdade não alteram nada do DNA, se você quer mesmo proteger seu DNA, desliga o celular e vai dormir. Você vai estar fazendo um bem para você. E as luzes, né? A luz do celular impede a produção de melatonina. Felicidade. Um estudo do Science Direct de 2018, a doutora Jean Twenge, professora de psicologia da Universidade de San Diego, ela fez um estudo com mais de 40 mil pessoas. Um estudo excelente, muito bom. 40 mil pessoas, de 2 anos de idade a 17. Ok? E olha a conclusão desse estudo. Quanto mais tempo passam na frente da tela, maior a falta de domínio próprio, curiosidade e estabilidade emocional. Ela diz que as pessoas que gastam menos de 1 hora por dia usando as telas são as pessoas mais felizes. Isso não sou eu que estou falando, não é Ellen White que está falando, que o iPhone saiu um pouco depois dela, né? Por que nós temos uma crise de felicidade no nosso meio, de alegria? A gente está, em geral, estou falando, eu sei que não se aplica a todos, porque estamos desaprendendo a viver na realidade. Sabe, o que causa doenças emocionais é quando a pessoa tenta escapar da realidade, não aceita a realidade do jeito que ela é. Passa o tempo no mundo da lua. E depois, quando volta para a terra, fica tudo sem graça.
A gente vive nessa ilusão de que a tecnologia conecta as pessoas. Gente, já estou terminando a introdução, viu? Como sempre. A gente tem essa ilusão de que a tecnologia conecta as pessoas. Já está provado que isso não acontece. A tecnologia desconecta as pessoas. E a gente pensa, não, mas aumenta, né, a interação e tal. Não é assim, aumenta a comparação. A internet, as redes sociais, na verdade, ou pior é a rede social, cria um senso de comparação constante. Ah, ele está viajando, que legal, eu estou aqui limpando casa. Comprou um carro novo, não sei o quê, está tomando sorvete lá, não sei o quê, eu estou aqui dentro de casa. Tá? Comparação. Não tem como, eu sei, isso acontece. Ela está mais magra do que eu. Ele tem mais músculo do que eu. Ele tem mais cabelo do que eu. 2 Coríntios 10, verso 12. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Gente, não se compare com ninguém. Você é único, você é especial. Por que um carro caro é caro? Por que uma Lamborghini, uma Ferrari? Por que é caro esse carro? Me fala, vamos participar. Por quê? Não ouvi nenhuma resposta. Por que o carro caro é caro? Porque é bom? Não necessariamente. Porque é raro. Porque quando a Ferrari vai fabricar um carro especial, vão fazer só 100. O que acontece? O preço vai lá em cima. Quanto mais raro o carro, mais caro. Quantos de vocês existem? Quantos de vocês existem? Só um. Mas e se Deus fizer um outro você? Um clone? Vai ter 2 de você? Não. Porque o clone não vai ter as mesmas experiências que você teve. O clone não vai ter a liberdade que você teve de tomar as decisões que você tomou até hoje. Deus respeita a sua liberdade. Então, Deus ele pode tudo, mas ele não faz o que é irracional e ilógico. Só existe um de você. Qual é o seu preço? Não tem preço. Aliás, tem. O nome dele é Jesus. É isso que você vale. Você vale a vida de Deus. Os adolescentes mais felizes usam o celular menos de 1 hora por dia. Olha o que Eclesiastes 2:24 diz. Olha que interessante. E você sabe que o autor de Eclesiastes, rei muito rico, inteligente, sábio, ele teve seus momentos de dopamina. Ele teve suas diversões. Ele teve tudo o que ele queria. Não há nada melhor para o ser humano, isso está em Eclesiastes 2:24, do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. O que Salomão está dizendo aqui? Sábio, o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio da história. O que ele está dizendo? Ele que tinha riquezas incontáveis, acesso a tudo e a todos, 1000 mulheres. Mas você sabe que quando você tem 1000 mulheres, você tem que lidar com 1000 sogras. Tem que ter o equilíbrio, né?
que ele está dizendo aqui? Aproveite as coisas simples da vida. Aproveite as coisas simples. Aproveite um bom prato de comida. Aproveite uma caminhada com sua família. É isso que é a vida. Aproveite o carro que você tem hoje. A casa que você tem hoje. Os amigos que você tem hoje. Aproveite as coisas. Isso que é riqueza. Contágio social. Já estou pronto para pular os próximos 16 slides. Não se enganem, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Vou fazer o seguinte, em algum momento do nosso futuro eu vou fazer um sermão só sobre isso aí. Como que o uso da tecnologia, das redes sociais estão contagiando as pessoas, principalmente adolescentes, principalmente meninas, contagiando com ansiedade, com depressão, com distúrbios aí de identidade sexual. Isso passa como se fosse um vírus. Então vamos passar à frente. Conclusão. Aliás, antes de conclusão, vou só falar um dado aqui interessante. Essa questão de contágio. Em 1993, 1% da população se automutilava. O que já é um grande número. Da população adolescente, não é em geral, adolescente. 1% dos adolescentes se cortavam ou se machucavam, se automutilavam para tentar lidar com a ansiedade, com a dor, com a depressão. Em 93. Depois saiu um outro estudo, 7 anos após isso aí, em 2000. E o que aconteceu com o nível, o índice de automutilação? De 93 até 2000? Aumentou ou diminuiu? Aumentou de 1% para 2%. Dobrou. E depois saiu um outro estudo, o mesmo estudo, em 2007. Na verdade, esse estudo ele sai a cada 7 anos. E o que aconteceu? De 93 para 2000, e de 2000 para 2007, aconteceu o quê? Dobrou. De 2% para 4% dos adolescentes se automutilando. E de 2007 para 2014, o que aconteceu? Subiu de 4% para 25%. Contágio. E hoje, as formas de se automutilar estão mais interessantes. Porque hoje eu tive um cliente alguns meses atrás, cheio de tatuagem, ele falou, eu faço muita tatuagem porque é uma maneira disfarçada de me machucar. É aceitável. Só fazia por causa da dor. Conclusão. Agora vamos à conclusão. Sai das telas e aproveite a vida. Vocês estão vendo essas fotos? Vocês conhecem esse pessoal bonito aí, né? Gente, olha que legal. Olha que interessante. Olha, a gente pode se divertir sem celular. Eu sei, eu vou para essas montanhas. Eu sei que lá a gente não é muito possível você usar a internet porque não dá recepção. E eu te garanto que ninguém se arrependeu, ninguém arrancou um pedaço. Não precisou de chamar a ambulância porque um ficou sem a chupeta. Gente, a gente precisa de fazer isso. Agora está chegando o verão. Vamos viver a vida. Vamos usar nossa mente. Vamos olhar para cima. Qual foi a última vez que você olhou para cima? Olha as estrelas. A gente sabe que um outro estudo que é simples, que hoje os adolescentes é a primeira geração que os adolescentes esqueceram de olhar para cima. Estão sempre olhando para baixo. Livro Educação, página 17.
A verdadeira educação desenvolve essa qualidade divina, preparando os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento dos outros. Em vez de limitar seu estudo ao que as pessoas têm dito ou escrito, que os estudantes sejam encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos para pesquisa na natureza e na revelação. Vocês conhecem esse verso, Jeremias 29:11. Esse é o plano que Deus tem para a sua vida. Eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus, Ele quer que você adore Ele somente, não terás outros deuses. Não é porque Deus precisa de ter o ego massageado, é porque Ele sabe que você só vai ser verdadeiramente feliz quando o seu único Deus, a sua única dependência é o Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe.